O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estou dedicando as homilias desta semana nas Santas Missas a meditação e reflexão da figura de São José, uma vez que nós estamos dentro do tríduo em honra a São José. Ontem eu falei sobre o lugar que ocupa a devoção a São José na igreja. A igreja nos convida a ter uma devoção particular à figura de São José, a qual dá o nome de protodolia, ou seja, primeiro veneração. Depois da Virgem Maria, nós devemos ter uma devoção particular a São José. Isso se chama então a protodolia. Hoje eu quero falar um pouco sobre São José como homem do silêncio. Algumas pessoas falam que São José não tem muita coisa a nos ensinar. Claro que falam erradamente. Talvez elas falam essas coisas porque olham para São José, principalmente para a palavra de Deus, para a Bíblia, e falam que São José não proferiu nenhuma palavra sequer na Bíblia. Talvez essas pessoas falam baseando-se nessa realidade. A Virgem Maria, nós falamos que a Virgem Maria foi a mulher do silêncio, uma mulher discreta, porque falou pouco na Bíblia. E todas as vezes que ela falou, as poucas vezes, ela sempre foi como uma seta que apontou para nosso Senhor Jesus Cristo. Se Nossa Senhora foi uma mulher silenciosa e discreta, imagine São José, que não proferiu uma palavra sequer na palavra de Deus. Nós sabemos que teve a anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, e teve todo um diálogo, e no final a Virgem Santíssima proferiu seu sim, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas também teve a anunciação do arcanjo Gabriel a São José em sonho. Por isso que não teve nenhum diálogo, por isso que São José não proferiu sim em palavras. Até mesmo na maneira como São José tinha conhecimento dos desígnios de Deus para a sua vida, foi a partir do silêncio, discretamente, a partir dos sonhos. Então, a gente percebe que de fato São José foi um homem do silêncio. Ele silenciava para escutar a Deus, e escutando a Deus ele colocava tudo em prática, aquilo que o Senhor Deus falava para ele por meio dos sonhos. Ele era um homem do silêncio, porque acima de tudo era um homem de atitude. Eis aí a palavra-chave: silenciava porque era um homem de atitude. Logo depois que terminou o sonho, ele não proferiu seu sim por palavras como a Virgem Santíssima. Ele proferiu seu sim com atitude. É um homem de atitude. Imediatamente ele estava decidido a deixar a Virgem Santíssima de maneira discreta,
Pelo contrário, ele assumiu nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, os dois tesouros de Deus. Ele foi um homem de atitude, proferiu seu sim a partir de atitude. Eis aí, para mim, um dos grandes ensinamentos de São José para nós. Ele falava pouco, ou quase nada, mas fazia muita coisa. E esse fazer não estava no sentido do ativismo. Esse fazer estava no sentido de obedecer a Deus, à vontade de Deus. Não falava nada, mas fazia muita coisa. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas hoje em dia falam muito, falam e falam, mas na hora de colocar em prática, não mexe nenhum dedinho para colocar em prática aquilo que eles falam. Falam da vida de todo mundo, da vida do Papa, da vida do sei mais quem, do ciclano, do disso, daquilo, fala, mete, a língua, acaba com todo mundo. Mas se for olhar para a vida prática da pessoa, não faz nada do que fala. É preferível ser mudo, desculpa a palavra, é preferível não falar nada, mas ser um homem e uma mulher de atitude, do que falar muito e na vida concreta não fazer nada. São José foi um homem de atitude. Oxalá que eu, como sacerdote, tenho que falar, porque sou padre, mas mais do que falar, que Deus me dê a graça de colocar em prática, de ter atitude, assim como São José. Uma das coisas que mais me impressiona na vida desse homem chamado São José é que ele foi um homem grandiosíssimo, mas ele teve a sua grandeza no escondimento e na humildade da casa de Nazaré. Eis aí algo espetacular. Os apóstolos, os discípulos, principalmente depois de Pentecostes, Pedro, já na sua primeira pregação, já converteu tantas e tantas pessoas. Não sei se era a sombra dele ou a sombra de Paulo que curava o povo. Eles eram usados de maneira extraordinária pelo Espírito Santo, como nós vimos na primeira leitura de hoje. Levavam a cura, a salvação, a libertação, pela pregação, pelos sinais, pelos prodígios. São José exerceu o seu ministério, a sua grandiosidade de outra forma. Se por um lado os apóstolos exerciam o seu ministério através de sinais, curas, de coisas extraordinárias dadas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo trabalhou na vida de São José no escondimento, na vida humilde da casa de Nazaré, sem dons excepcionais, extraordinários, sem cura, sem libertação, sem prodígios, sem sinais, sem pregação, sem púlpito. Mas o Espírito Santo trabalhou no coração de São José, no silêncio da casa de Nazaré. Eis algo espetacular. Isso quer dizer para nós que a santidade, ela acontece no escondimento, nos bastidores da vida. Isso quer dizer para nós que a santidade, ela acontece quando nós vivemos o ordinário de forma extraordinária. São José foi um homem que viveu o seu ordinário de forma extraordinária, com humildade, com simplicidade. A vida de São José me levou a refletir uma frase de um santo chamado São Rafael Arnaz. Veja o que esse santo falava sobre a santidade no escondimento. Quero ser santo diante de Deus e não dos homens, uma santidade que se desenvolva no coro, no trabalho, sobretudo no silêncio, uma santidade conhecida somente de Deus e da qual nem mesmo eu me dê conta, pois então já não seria verdadeira santidade. São José viveu como ninguém esta santidade conhecida somente por Deus. Uma santidade que até mesmo ele desconhecia, mas Deus tinha os olhos voltados para São José. A vida de São José me fez pensar
na vida de muitos pais, de muitos maridos por aí afora, na vida de muitos sacerdotes, que vivem a santidade no escondimento. Ninguém sabe, somente Deus. Uma santidade que é trabalhada pelo próprio Espírito Santo, lá no escondimento, na humildade. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês, de coração. Nós, muitas vezes, temos um modelo de santidade que nos é apresentada pela televisão, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, por aquele sacerdote que nós temos como alguém que busca a santidade, que é um modelo, de fato é um modelo, não estou dizendo que não é. Não estou criticando em redes sociais, nem meio de comunicação, porque senão eu estaria cuspindo no prato que eu como, porque a Canção Nova é meio de comunicação. E, por outro lado, estaria jogando fora vários documentos da igreja, que nos convidam a evangelizar pelos meios de comunicação. Não estou criticando esta realidade, mas muitos modelos de santidade chegam até nós pelas mídias sociais, pela televisão, pela rádio e por aí afora. Mas eu falo uma coisa para vocês: existem muitos sacerdotes que vivem a santidade num total escondimento, que não tem nenhuma curtida pelo Facebook, que não tem nenhum coraçãozinho pelo Instagram, que não tem inúmeras visualizações, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja pelo Twitter, seja por outros modos, plataformas, YouTubes da vida, não tem nenhuma visualização diante dos homens, mas somente Deus sabe, somente Deus visualiza, somente Deus curte, somente Deus põe o coraçãozinho. Você quer melhor, um melhor púlpito, público, do que esse chamado Deus? Existem muitos pais de família que ninguém vê, ninguém observa, mas esses pais de família dão a vida, dão sangue no escondimento do dia a dia, cuidando dos seus filhos. Existem muitos maridos que dão a vida, que dão sangue por suas esposas que estão doentes, que estão acamadas, maridos que cuidam, que já não tem mais um atrativo, até mesmo, desculpa falar, sexual, corporal, mas demonstra um amor tremendo por sua esposa, porque está acamada, porque está doente, porque dá banho na esposa, porque limpa a esposa. Isto se chama santidade no escondimento, uma santidade que não está diante dos homens, que não tem muitas visualizações, que não tem aplausos, elogios, que ninguém sabe, mas somente Deus sabe, somente Deus vê. Hoje eu quero trazer no final desta homilia esses sacerdotes que o mundo dos homens desconhecem, mas que Deus conhece muito bem, porque o Espírito Santo plasma a santidade na vida desses sacerdotes, na vida desses pais, na vida desses maridos, que nós possamos pedir a graça de Deus, de deixar com que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, no escondimento, nos bastidores da vida. A santidade não acontece com todo o respeito e reverência pelo Facebook, pelas mídias sociais. Não, a santidade acontece quando se encontra somente eu e Deus. Ali, é diante do sacrário, é diante do Santíssimo Sacramento, é diante do sacerdote quando eu procuro para pedir a absolvição dos meus pecados. É aí que acontece a santidade. É ali, onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde ninguém bate palma, onde ninguém elogia. É ali onde não tem ninguém que nós nos tornamos santos, mas tem o essencial, que é Deus, que é fonte de toda a santidade.